Chegou o momento de que a gente consegue praticar um cenário que é um cenário bem amplo, é um cenário difícil, que merece muita atenção por ter vários detalhes. O cenário de violência sexual. Quero que vocês prestem muita atenção, tanto na anamnese realizada, como nos detalhes do exame físico e principalmente na conduta. A conduta nós vamos dividir em 3 etapas. Prestem muita atenção em cada uma dessas etapas para que a gente consiga realizar num tempo de 10 minutos esse atendimento. Vamos lá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no cenário? Olá, boa tarde. Eu vou ler minhas instruções. Instruções para o participante. Cenário de atuação, local de atuação, unidade de pronto-socorro. Unidade possui a seguinte infraestrutura: laboratório de análises clínicas, mesa ginecológica para exame físico. Descrição do caso. Mulher de 22 anos de idade comparece a uma unidade de pronto atendimento referindo ter sido estuprada há 10 horas. Atenção, paciente não deve ser tocada. Nos próximos 10 minutos, você deverá executar as seguintes tarefas: anamnese da paciente, exame físico ginecológico na pelve, se necessário, solicitar, se necessário, exames complementares e verbalizar a conduta completa. Ok. Olá, meu nome é Simone, sou a médica do seu atendimento. Qual que é Catarina. Catarina, qual que é a sua data de nascimento? É 7/4/2002. Conferida a identificação da paciente. Catarina, o que está acontecendo que você procurou atendimento hoje? Eu fui estuprada. Catarina, eu imagino a situação que você está passando nesse momento. Eu quero que você saiba que eu estou aqui à sua disposição para te ajudar, tá? Tudo que eu te perguntar, tudo que eu for fazer, vai sair pra gente te manter em segurança nesse momento. Tá bom? Catarina, faz quanto tempo que aconteceu essa violência? Umas 10 horas. 10 horas. Você veio direto pro atendimento? Trocou de roupa? Não. Você lembra quantos agressores foram? Eu não sei direito. Eu tava numa festa, eu bebi, eu não lembro. Não lembra? Não. Entendi. Eu vou realizar algumas perguntas, Catarina, que são perguntas difíceis, tá? Nesse momento, mas eu quero que vocês saibam que essas perguntas, elas são para eu conseguir entender melhor o que aconteceu e te ajudar da melhor forma, tudo bem? Tá. Catarina, você lembra se teve penetração? Eu não sei, eu não lembro direito, acho que sim, porque dói o pescoço, o braço, as coxas e a vagina também. Entendi, Catarina. Então, a penetração, se ela existiu, foi vaginal. Oral e anal, não tem recordação. Eu acho que sim, eu não lembro. Entendi. Você lembra se foi usado preservativo? Não sei. Não. Se teve ejaculação? Eu não sei, doutora. Nessa ejaculação foi dentro da vagina ou se foi fora da vagina? Eu não sei. Se foi usado algum outro material para fazer a violência? Não sei. Não. A data da sua última menstruação, Catarina, quando foi? Umas 2 semanas. 2 semanas. A menstruação, ela vem todo mês certinho? Tem. Você tá usando algum método anticoncepcional no momento? Não. Você lembra a data da sua última relação sexual consentida? Faz 6 meses. 6 meses. Tem algum problema de saúde? Usa alguma medicação? Não. Já fez cirurgia? Não. Você tem alergia a algum remédio? Você fuma? Não. Suas vacinações de hepatite B, você lembra se Eu você fiz. fez? Fiz. E de HPV? Essa não. Não. Tudo bem. Catarina, agora vai ser importante eu realizar o seu exame físico para que a gente avalie essas lesões do seu corpo. E nesse momento eu também posso aproveitar para colher alguns materiais para a gente fazer pesquisa de algumas doenças. Você me permite realizar o exame? Você vai olhar tudo, doutora? Eu vou precisar olhar. Se você não se sentir confortável, não tem problema, tá? Eu entendo a sua situação e posso estar realizando em outro momento quando você se sentir confortável. O seu atendimento eu continuo da mesma forma, tá bom? Se é importante, pode. Posso fazer? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou sempre te explicando o que eu vou estar fazendo, tá bom? No início do exame físico, então, primeiramente, solicito os sinais vitais, pressão arterial, pulso, frequência cardíaca e saturação da paciente. Realizo ectoscopia externa para verificar a presença de hematomas, escoriações, arranhaduras. E no segundo momento, o exame físico ginecológico, que eu inicio o exame após explicar e solicitar autorização para a paciente. Solicito o acompanhamento de uma enfermeira no momento do exame e me preocupo com a privacidade da paciente, fornecendo um avental. Solicito que a paciente permaneça em posição ginecológica, verifico a disponibilidade dos meus materiais, um espéculo, lubrificante, luva e o foco de luz. Solicito a permissão da paciente. Catarina, você autoriza a realização do exame físico nesse momento? Autorizo, doutor. Então, realizo a lavagem de mãos, me considero com luvas para realizar o exame, o espéculo, lubrifico a ponta do espéculo para melhor conforto da paciente, introdução do espéculo na posição diagonal para proteger o meato letral, com introdução suave, horizontalizando no canal vaginal e a abertura do aparelho. Nesse momento, visualizo paredes vaginais íntegras, colo uterino epitelizado, ausência de sangramento e secreções vaginais. Realizo coleta de secreção vaginal para pesquisa de clamídia, gonococo e tricomonas e também secreção vaginal para vestígios. Retiro o espéculo com cuidado para a proteção da parede vaginal no movimento ao contrário da inserção e descarto o equipamento. Opto em não realizar o exame de toque vaginal, respeitando o momento da paciente. Como a paciente não tem sangramento, não tem dor, não há necessidade nesse momento. Exame físico finalizado.
Olá, pessoal! E aí, o que vocês acharam desse cenário? É um cenário difícil, né? Um cenário bem difícil em relação a conseguir equilibrar o tempo, né? Aqui, a gente optou em trabalhar com vocês o caso mais amplo, né? Pegando as 3 etapas que vem a ser a anamnese, o exame físico dessa paciente e aí a conduta. Provavelmente, num cenário desse, grande chance do exame físico ele ser retirado aí, porque senão não pode não dar tempo, ok? Então, foi um desafio aqui que a gente vestiu a camisa para estar trabalhando as 3 etapas com vocês. Então, o nosso cenário foi o cenário de violência sexual. Um tema muito atual, um tema que está sendo solicitado nas provas e que constantemente temos mudanças nos protocolos. Então, quem vai fazer a prova prática precisa ter o step by step, a definição dos passos muito bem delineadas para que no momento da avaliação vocês consigam atingir o tempo necessário para um atendimento desse. Vamos dar uma olhadinha aí no checklist e eu vou aproveitando e discutindo algumas opções com vocês, ok? Relembrando o caso, então, é aquela paciente que ela veio para um atendimento referindo ter sido vítima de violência sexual na madrugada. O início do atendimento, a base, pessoal, é o carimbão até para vocês conseguirem quebrar o gelo, né? Porque a gente entra nervoso para um atendimento. Na hora da gente falar, ai meu Deus, o que eu vou falar? Eu vou me apresentar e vou conferir a identificação dessa paciente. Ajuda a gente a quebrar o gelo, a dar aquele primeiro pontapé. Então aqui, o checklist que é apresentado pela INEP, ele vem dessa maneira, se o candidato se apresentou e se ele conferiu a identificação da paciente. O ideal é a conferência com nome completo e uma segunda identificação, que é data de nascimento ou nome da mãe. Lembrem, o paciente que verbaliza a identificação. Não vai ser vocês que vão estar verbalizando o nome da paciente, ok? Então, em muitos checklists, esse tem sido o primeiro item deles e olha lá, ó, já vai um pontinho, né? Não pode deixar de perder essa nota. Como segundo item aí da avaliação, a gente entrou com a questão de receber a queixa, né? E no momento que a paciente fala que é uma violência sexual, geralmente, quando a gente está fazendo treinamento prático presencial, eu visualizo que os alunos até respiram fundo nessa hora, né? A hora que eles pegam esse caso, eles respiram fundo, eles se concentram, porque é um cenário delicado. E é isso mesmo, e isso precisa ser manifestado para a paciente, tá? Então, vocês não vão ter tempo na hora de oferecer um copo d'água, esperar um minuto de silêncio, não vai dar, né? Então, manifestem em palavras esse acolhimento que vocês estão dispostos a fazer com a paciente. Como? Bom, um exemplo, né? Você está segura agora, eu estou aqui para te ajudar, tudo que for conversado aqui nessa sala vai ficar entre nós, eu vou usar esses dados para te ajudar. Então, expliquem em palavras o que vocês estão fazendo para acolher essa paciente. Vai durar uns 30 segundos, né? E aí vai estar como item do checklist também essas palavras acolhedoras para a paciente. Num segundo momento, a gente precisa começar a entender essa violência. Até para vocês ficarem mais confortáveis, expliquem para a paciente antes o porquê que vocês estão fazendo umas perguntas desagradáveis numa paciente que acabou de ter sido vítima de violência, tá? Então explica, até entra um pouquinho naquele acolhimento. Fala, olha, eu vou precisar realizar algumas perguntas delicadas nesse momento, mas é para eu conseguir entender o caso e conseguir te ajudar da melhor forma possível, ok? Então, quais são as perguntas importantes em que vai alterar a sua conduta? O tempo da violência sexual, que vai alterar as profilaxias, principalmente de gestação, a profilaxia de HIV, dependendo do tempo aí que foi essa violência, se teve penetração e qual foi o local dessa penetração, tá? Que a gente lembra que pode ser vaginal, anal e oral, se durante a penetração foi feito o uso do preservativo, se teve ejaculação, se essa ejaculação foi dentro da paciente ou se foi fora, o número de agressores, se eles eram conhecidos ou não. Aqui a gente pode acrescentar no checklist a questão de ter sido usado algum outro objeto para ter ocorrido também a violência, tá? Então aqui 7 itens sendo considerados no checklist para ser considerado adequado, 7 ou 6 itens questionados para a paciente. Entrem, depois de entender aí como que foi essa violência, entrem nos antecedentes ginecológicos pessoais. Dentro dos antecedentes ginecológicos, o mais importante, que precisa ser a primeira pergunta para vocês guiarem a sua anamnese, é a data da última menstruação. Questionem se essa paciente faz uso de algum método anticoncepcional ou não, se ela está tendo vida sexual ativa e quando foi a última relação sexual consentida dessa paciente, né? A gente tem aquela situação delicada que, por exemplo, ontem ela teve uma relação sexual consentida e hoje ela teve a violência sexual e essa mulher engravida. De quem que é essa gestação? Não tem como, pessoal, o médico assinar os termos autorizando o aborto legal. Então é importante, faz parte do registro aí de prontuário, ok? Se ela tem alguma patologia, vocês estão pensando em dar várias medicações para ela, né? Então eu já preciso entender a questão de patologia, de medicações, alergias, e aí incluam na anamnese de vocês 2 perguntinhas super importantes, porque entra na profilaxia, que é a questão da vacinação da hepatite B e a vacinação do HPV. Vacinação do HPV entrou no protocolo recentemente, então é muito importante estar na ponta da língua de vocês, tá? Foi solicitada autorização para o exame físico, explicado para essa paciente o porquê do exame físico, solicitado consentimento, é um cenário delicado para ser realizado o exame físico. Aqui que eu acredito que pode até ser que num cenário a paciente se negue a fazer o exame físico,
Tranquilo, pessoal, se a paciente se negar, tranquilo, respeitem, verbalizem isso, olha, eu entendo o momento que você está passando, eu estou aqui à disposição, no momento em que você se sentir à vontade para a realização do exame físico, eu realizo. Eu vou seguir o seu atendimento da mesma forma, ok? Então isso se a paciente se negar. Nesse caso, a paciente não se negou, a gente explicou e ela consentiu, então entrem para o exame físico ginecológico. Primeiro, o exame físico geral, né, em que foi solicitado sinais vitais e foi feita uma ectoscopia externa para avaliação das lesões, hematomas. E aí, depois o exame físico ginecológico, tá? Explicando a importância de ter da realização desse exame. Para que ele ia servir? Do exame físico ginecológico, lembrem, né? Se preocupar com a privacidade dessa paciente, então ofereçam um avental. A questão de ter uma enfermagem na sala, na hora falem, tá? Na vida prática é difícil acontecer isso, mas na hora da prova falem que vocês estão preocupados com a privacidade da paciente. Confiram o material antes de iniciar o exame, então verbalizem, né? Para a realização do exame eu preciso de um espéculo, de uma vaselina, de luvas e o foco de luz. E a posição adequada dessa paciente. Então esses são os itens fundamentais para a realização do exame físico. Realizado o exame físico, que vocês conseguiram avaliar bem no vídeo, né? Fechem bem ali o exame físico, porque tem a maneira correta da inserção do espéculo, a abertura, olhem bem ali, ok? Nesse checklist a gente não estava frisando tão bem a questão da cobrança da realização, mas olhem o vídeo para que vocês memorizem os passos do exame especular. E aí aqui, retornando então para início da conduta. Dividam a conduta em 3 partes. Primeiro, eu vou entender o que essa paciente já não tinha, que é a questão de beta-HCG e as sorologias dela. Isso, pessoal, não é para saber se a paciente adquiriu nesse momento, né? Isso é para a gente saber o que ela já não tinha previamente. Será que ela já não está grávida? Será que ela já não tem HIV? E aí eu solicito essas sorologias para a gente ter esse entendimento. Tudo teste rápido, tá? Então, rapidinho. Beta-HCG, sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Falem, tá? Não vai falar só, solicito sorologias. Verbalizem quais são. E aí a questão também da clamídia, gonococo e tricomonas para abranger todas as infecções sexualmente sexuais, tá? De transmissão sexual. Os exames complementares, lembrem que vocês estão pensando em passar antirretroviral para essa paciente. Vocês precisam saber se o fígado, o rim, está tudo funcionando direitinho. Então, esses exames aqui, eles são importantes para que a gente conheça a paciente antes de iniciar o antirretroviral, para saber um efeito colateral do antirretroviral. Quais são esses exames? Hemograma, glicemia, amilase, TGO, TGP, ureia e creatinina, ok? Para entrar tranquilamente com o antirretroviral e depois conseguir fazer a avaliação do efeito do antirretroviral nessa paciente. Seguindo agora, então, só verbalizem, porque muitas vezes não vão entregar os exames para vocês. Se entregarem, ótimo, vocês já avaliam, vê se está tudo negativo. Se não entregarem, falem a conduta. Então, considerando todos os exames negativos, as profilaxias necessárias para o caso são, e aí dividam, primeiro bacteriana e depois viral, ok? Então, dividam as duas para vocês não deixarem escapar. E também lembrem da questão de gestação. Até gosto de ser gestação primeiro. Então, gestação, bacterianas e virais, tá? Então, aqui entrou a sífilis com a penicilina, a gonorreia com a ceftriaxona, a clamídia, tricomonas com metronidazol, e aqui já entrou o HIV para viral, ok? Então, essas todas juntas aqui. Lembrar da profilaxia da hepatite B e do HPV. Então, aqui a gente está fazendo a vacinação porque a paciente não tinha conhecimento, né? Então, tanto da hepatite B como do HPV. Lembrem do que está faltando aqui nesse checklist, super importante, tá? Ele não está aqui. Lembrem do levonorgestrel, 1,5 miligramas, dose única. Esse levonorgestrel é super importante e eu quero que vocês comecem por eles, tá? Levonorgestrel, 1,5 miligramas via oral. Aí vocês entram para bacterianas e virais, tá? Passando as vacinas, a última etapa desse atendimento é a informação legal para essa paciente. Não falem da ficha do SINAM no meio do atendimento de vocês, tá? Então, deixem para o final a questão da notificação compulsória da ficha SINAM, incentivar essa paciente a fazer um boletim de ocorrência, se ela não quiser fazer, respeitem. A nossa função é só orientar a importância de realizar o boletim de ocorrência para que esse fato seja evitado com outras pacientes. E é lei no Brasil a questão do reporte à autoridade policial dentro de 24 horas do acontecimento da violência sexual, ok? Só verbalizem isso que tem muita polêmica envolvida nisso. Mas como é lei, vocês vão verbalizar na hora da prova, não queiram fazer no atendimento real do dia a dia, porque na prática isso aqui não está em andamento. Ofereçam para a paciente um acompanhamento multiprofissional para a questão do fortalecimento e entendimento do que aconteceu. Finalizem sempre retirando dúvidas dessa paciente, perguntem se tem alguma dúvida, perguntem se vocês podem ajudar em mais alguma coisa. Caso contrário, finalizem a estação verbalizando atendimento encerrado. Certo, pessoal? Esse foi o atendimento da violência. Percebam como tem muita coisa envolvida e que é um cenário difícil. Treinem, tá? Então treinem vocês a estarem fazendo todas essas etapas, porque envolve muita coisa e a chance de deixar um pontinho para trás é bem grande, ok? Até a próxima, pessoal!